o que está acontecendo e o que vai acontecer no mundo dos carros. Esse é o podcast Motor 1, que começa agora, aqui diretamente dos estúdios Motor 1 Brasil. Hoje eu estou com o Fábio Trindade. Olha só, o público chegou. Tem mais palmas, mais palmas. Que Temos essa audiência, plateia. estúdio lotado hoje. Estúdio lotado, mais de 1.000 pessoas aqui no estúdio hoje. Daqui a pouco vai passar o lanche pro pessoal. Mas o senhor não se apresentou? Senhor Rodrigo? Eu sou o Rodrigo Perini. Faz tempo que eu não venho aqui, então eu tô meio enferrujado no podcast. O pessoal não bateu palma para você, não? Não bateu. Né? Pessoal, vamos respeitar aí, né? Agora sim. Mais palma. Chega. Bom, pessoal, a gente está bem animado, porque tivemos diversos lançamentos aí nos últimos tempos, e um que realmente empolgou bastante, até os nossos leitores comentaram bastante na matéria, a gente teve bastante comentários também no Instagram, que é o Jeep Avenger. Eu diria que é o principal lançamento da Jeep, né, dos últimos anos. Então, muito esperado, um dos principais lançamentos do mercado automotivo deste ano, senhor. E talvez seria essa a primeiro soco contra os chineses, não? Um soco contra os chineses? Se a gente posicionar o carro, né, o que é o Jeep Avenger e como ele se posiciona? Ele é um novo carro de entrada da Jeep, é a primeira vez que a Jeep tem um carro deste tamanho, foi pensado para a Europa e acabou também servindo para o mercado brasileiro, construído né, sob a plataforma CMP, que é a mesma do Peugeot 2008, lá em Resende, no Rio de Janeiro. Então, a plataforma moderna, que aceita eletrificação. E para você entender o Jeep Avenger, ele é um carro compacto, um carro de entrada. Não é um SUV do porte do Renegade. Pense sempre concorrente de Volkswagen Terra, Fiat Pulse, Chevrolet Sonic. Isso também em preço, né? Aquela faixa de preço ali acaba atingindo também em preço o Honda WRV, Toyota Yaris, nas versões sem eletrificação, mas isso a gente está falando de preço. Depois a gente discute um pouco o tamanho. Não, então vamos começar do começo. Você foi no lançamento. Primeiras impressões no visual. Quando você chegou lá, viu o carro pela primeira vez, qual foi o sentimento? Cara, esse foi um lançamento diferente, foi aqui em São Paulo, né? Geralmente os lançamentos eles acontecem em um ambiente assim mais conectado com o produto. Então, se você está num carro SUV 4x4, geralmente é um ambiente off-road, Pantanal, Amazônia. E por que lançar um SUV em São Paulo? Porque é um SUV urbano, é um carro urbano, é um compacto urbano que não tem muito essa proposta off-road. Então, até ele foi lançado aqui no Surf Club, né? O carro entrou pela água lá, tinha uma galera surfando, e esse primeiro contato, ele chama atenção, porque o carro ele tem um visual bacana e um visual muito Jeep. E eu acho que esse é o primeiro ponto que vai chamar a atenção do consumidor, das ruas, até naquele confronto contra esses carros que eu falei, Terra, Pulse, Cardia, enfim, ele tem uma identidade, uma personalidade Jeep, não é um carro que você vê ali, falando de estilo, né, de design, peças de outro carro. Então ele não tem portas do 2008, ele não tem portas do Pulse. E quando a gente fala de Pulse, você sabe que ele tem porta de Argo. Você pega um 2008, ele compartilha coisas com o 208, e no Jeep não tem nada disso. Ele é 100% Jeep falando de desenho, mas é isso. De imediato é isso que vai chamar atenção, sabe? O xizinho ali, né, nas lanternas traseiras, ele tem uma identidade legal. Eu gosto das cores que tem bastante contraste com as peças pretas, cor mais escura acaba escondendo esses detalhes, as 7 fendas lá, mas enfim, cor de lançamento verde. Verde limão, bem chamativo. Bem chamativo. É um carro que na rua vai chamar muita atenção. Ele vai passar esse toque de um pouquinho mais que os outros por causa da marca. Nas fotos eu vi o verde, é um verde limão, é um verde bem chamativo mesmo, e já bem posiciona o carro para quem comprá-lo, ou seja, é um carro que vai chamar atenção naturalmente, é um carro para quem tem talvez um gosto por um lifestyle.
A gente está com um cinza agora bem escuro, e é bem o que o Fábio falou, ele disfarça bem, chama um pouco menos de atenção, mas ele disfarça bem esses vincos, esses nuances que o carro tem bem chamativo, e ele fica um carro mais sóbrio. Então é legal, eu gosto de mencionar isso porque você quer um carro mais chamativo, você vai lá para o verde-limão. Se você não quer nada tão chamativo e gostou do estilo do carro, você pode escolher um carro um pouco mais sóbrio, que não chame tanta atenção. Sim, o que eu acho legal, se você pensar no Compass, que ele tem a coluna C, um desenho, foi bem pensado para ter um teto flutuante, o Avenger também tem isso. Então, numa cor ali contrastante, um branco, um prata, essas cores mais vivas também, né, o verde, enfim, você vai ter essa entrega. Você vai ter um desenho moderno, um desenho sofisticado, né? Então, isso eu acho legal. Essa identidade Jeep, eu acho vai chamar muita atenção. Legal. E dirigir, Fábio? Você guiou o carro, foi por São Paulo o trajeto todo, pegou estrada, foi cidade, como foi? Bem, feito sobre a plataforma CMP, né, e a proposta de ser um carro compacto, quando você entra no carro, ele é um carro menor, mais apertado, digamos assim. Então, se você está pensando, puxa, estou na dúvida entre Avenger e Renegade, não tem dúvida. Se você quer espaço, é Renegade, né? Proposta é diferente. A gente está falando de um carro urbano, um carro de cidade, menor, ágil, fácil de dirigir, fácil manobrar, fácil estacionar. Motor 1.0 turbo, 3 cilindros, né, o mesmo do Pulse, porém ele tem um acerto diferente ali por conta de emissões, 116 cavalos de potência, pouco mais de 20 kgfm de torque, mais torque que o Terra, por exemplo. Ele tem o conjunto híbrido leve, o MHEV, que ajuda na arrancada, que contribui aí na eficiência, né, de consumo, diz algo em torno de 6 a 7%, se fosse um motor puramente a combustão. Fica difícil a gente trazer um parâmetro do que ele melhora, porque não teve um Avenger a combustão aqui. Claro. Então, assim, câmbio automático associado a esse motor, então você tem um carro muito legal de dirigir, fácil, rápido. Mas espera, antes de você evoluir, você falou que o carro é híbrido, mas eu acho que é legal deixar claro para o pessoal. Ele é híbrido, toca as rodas, não toca? Qual é o sistema híbrido que tem nesse carro? Primeiro ponto, híbrido leve, né? Ele é o primeiro nível de eletrificação que possui um motor, na verdade é o motor de arranque, que ele tem uma dupla função, ele vai auxiliar nas arrancadas, né, qualquer arrancada ali, você parou no farol, ele vai dar uma força para esse primeiro movimento, que, digamos, é o principal esforço do motor, né, para gerar força e desenvolver velocidade. Então, esse esforço inicial, ele é elétrico, mas ele nunca vai movimentar sozinho as rodas. Essa é a principal crítica de um híbrido leve. Né? Quando a gente fala, pô, o carro é híbrido, vem na cabeça que ele tem um motor elétrico, uma bateria, e ele vai tracionar as rodas. Nesse caso, não. A bateria é pequena, 12 volts, está embaixo do banco do motorista, e ele dá esse ganho. O que eu entendo ali como um ganho real, né, desse sistema são os benefícios indiretos. Alguns estados você tem isenção ou redução de PVA, na cidade de São Paulo você fica livre do rodízio. Então, essas questões indiretas, para mim, valem mais do que o rótulo híbrido leve, sabe? Então, e eu não sei até quando vai ter isso para um carro dessa proposta, que em breve isso vai, deve ser repensado. Mas, assim, até muita gente vai falar que é híbrido, bem, é híbrido leve, não traciona as rodas e tem principalmente esses ganhos indiretos. Não pense que ele vai ser muito mais econômico que outros carros. Se a gente colocar, por exemplo, consumo de um WRV 1.5 aspirado frente a um 1.0 turbo eletrificado, quando a gente fizer o comparativo aqui, vai ficar na mesma casa, mais ou menos. Né? Então, estou até chutando, mas eu imagino isso aqui, para ter uma ideia do que é o híbrido leve. Mas você falou de dirigir, como foi,
Posso continuar? Por favor. Saímos de São Paulo, trânsito de São Paulo, quem já dirigiu aqui sabe que é o caos. Então é um carro bacana, suspensão firme, gostei muito da direção, pegamos depois um bom trecho de estrada, Só automático. só automático, né? Anchieta, Imigrantes, depois chegamos lá no Riacho Grande, ficamos lá gravando, voltamos, enfim. Deu para entender bem o carro e o principal ponto, ele não tem gosto de Fiat Pulse. Ele não Boa. tem gosto de Peugeot 2008. Ele tem alguns elementos do Peugeot? Tem. Chave de seta, talvez botões, enfim, alguns botões, alguns elementos estéticos, mas é só. Você sente que pegou talvez uma inspiração ou emprestado? Não tem inspiração de Peugeot ali. Ele pegou só partes, peças mesmo, Uhum. mas dirigindo é muito diferente, né? Comportamento dinâmico é diferente, pegada ali de direção é diferente. Peugeot, volante pequeno, direção elétrica muito leve, um carro mais alto, mais macio até. Esse é mais durinho, mais rígido. Eu gostei bastante, né? O que eu acho que as pessoas vão achar diferente. Ele é um carro que tem um desenho de SUV, mas é compacto. E isso traz uma sensação ali dentro do para-brisa ser menor. Se você já dirigiu um Mini Cooper, você vai lembrar que Mesma ele sensação. parece que o teto vem mais para frente. É a mesma coisa ali dentro do Avenger. Tanto que a central multimídia ela não é quadradona, ela é estreita. Ela é 10 polegadas, se não me engano, mas ela é estreita, então ela não é alta, ela é comprida, chatinha assim. É um wide, né? Não no formato retangular, mas achatada. É retangular, não quadrada. Contrário. Porque hoje elas, se a gente pensar no carro chinês, é mais. Bem, enfim. Isso aí. Bom, você já comentou aí das impressões do visual, da impressão de dirigir. Agora vamos falar o que tem dentro de casa, né? Jeep Renegade e Avenger, vai rolar um canibalismo ou são produtos bem distintos? Se você olhar hoje, faixa de preço, tá rolando um canibalismo ali, até contra Pulse, Fastback e tal. Mas são propostas diferentes, né? Se alguém vai para a concessionária Jeep, eu tenho dúvida, Avenger ou Renegade, não vai ter mais dúvida, sabe? Sua proposta é ser um carro pequeno. Você quer um carro pequeno? É o Avenger. Você quer um carro maior? É o Renegade. Eu não vejo ninguém que gosta do Renegade hoje, gosta do espaço, migrando para um Avenger. Isso não vai rolar. Agora, uma pessoa que está na dúvida, compra um Tera, compra um Dolphin Mini, compra um EX2, compra o Cardian, chega no Avenger, ele vai ficar na dúvida, sabe? Puxa, aí sim você tem uma disputa ali de mercado. Agora, contra o Renegade, não. Renegade tem motor mais potente, muito mais potência, na verdade, muito espaço, tem uma proposta, é um carro mais parrudo, só Proposta que 4x4 também, né? também eu acho que vai acontecer daqui a pouco, a Jeep vai eliminar essas versões mais baratas de hoje. Ah, faz sentido. Ela vai subir o sarrafo para você ter a opção ou Avenger ou Renegade um pouquinho mais acima. Por que existe um Renegade barato hoje, 120, 125? Porque não tinha até então um carro de entrada. O carro de entrada era o Renegade. E para ela não perder venda por um Tera, ela colocava o preço nessa faixa, mas eu acho que isso vai acabar. Eu acho que legal a gente comentar bastante é que o carro, o Renegade, realmente ele é um carro menor do que desculpa, o Avenger é menor do que o Renegade, e até para as pessoas não esperarem nada de diferente, ou seja, não é um carro grande, não é um carro com muito espaço. Eu diria que até que a proposta ali é um 2+2, ou seja, se você é você e mais uma pessoa dentro do carro, vai super bem. 4 pessoas dentro do carro já vai ficar um pouco mais justo, porque o banco de trás já não tem tanto espaço, e eu sou grande, então se eu botar o banco dianteiro para trás ali, quem for atrás ali vai sofrer um pouquinho. O pessoal da Jeep até falou, né? Proposta de ser o primeiro carro de um jovem, uma família com uma criança pequena. Então, assim, é um carro inicial, um carro base, é um carro talvez para quem não tem espaço de garagem,
é uma solução interessante. Então, Essa foi bem a impressão que eu tive na minha primeira visão com o carro. Eu acho que é um carro, ele é super bonito, ele parece até maior do que ele é quando você olha pela primeira vez, ainda mais, como eu disse, eu vi um cinza chumbo, então ele pareceu grande, eu falei, pô, legal, bacana, até olhando, estava do lado o HR-V, você olha e fala assim, bom, não é muito diferente em altura de teto, né? Mas a altura do solo é diferente, o tamanho é diferente, largura é diferente, mas é um carro que é legal, é bacana, é bonito de ver, tem o visual e é o que o Fábio falou. Ele tem uma proposta bem definida, bem interessante. um ponto que é importante, né, eu vi nessa apresentação, acho que talvez a mensagem mais importante desse lançamento foi o movimento da Jeep em se posicionar frente ao novo mercado de carros no Brasil. Hoje, se a gente pega a lista dos mais vendidos desse segmento de entrada, a gente vê BYD Dolphin Mini, Geely X2, agora tem o Hyundai i20. Não estou falando de ser SUV compacto ou não, de carro de entrada, que é o posicionamento que ele está. Então, ele é o único que tem esse apelo de verdade, né? Mais off-road. A Jeep forçou muito. Todo mundo fala que é Jeepinho, mas o termo Jeepinho veio da Jeep, a Jeep que inaugurou esse segmento. Então, enfim, a gente, muitos leitores até criticam quando a gente fala que o Terra é um SUV, que o Sonic é um SUV compacto. O marketing rotulou, o Inmetro validou. Então, assim, a gente apenas segue o que está no papel. A gente sabe, um SUV, se a gente for levar na ponta do lápis, né, 4x4, capacidade off-road, mas hoje o mercado é assim, esse é o rótulo, então ele tem esse visual SUV que chama atenção, mas a Jeep trouxe o preço para a briga, que hoje, se a gente fala de carro elétrico, o carro ainda não tem um híbrido nessa faixa de preço, né? Não, mas... E eu acho que é até interessante a gente mencionar o seguinte, Jeep Avenger mais barato hoje, na época do lançamento, R$ 114.990. Terra Comfort, para a gente botar ali no meio do sarrafo, então o Avenger começa em 114 e vai até 150, com teto solar, com tudo completo. O Terra no meio do caminho, 133. Terra mais barato que a versão manual e tal, R$ 99.000. Eu acho que o primeiro automático deve ser essa base do 114, 115. Temos o Cardian também por 113, Fiat Pulse por 109, Chevrolet Sonic por 134.990, o Premier, que é o top de linha, e também daqui a pouco vai entrar na jogada o tal do Argo X. Então a gente dentro de casa tem Renegade, Pulse e Peugeot 2008, e daqui a pouco o Argo X. E aí? E o Avenger? Como é que entra nessa salada toda? Eu acho que o Argo X ele fica um pouco abaixo, ele deve pegar aí... O Argo X eu entendo ele como um novo carro de entrada da Fiat. Se tiver uma nova geração do Mobi, aí não. Mas hoje, pega o posicionamento do Argo. Eu acho que é aquilo, né, abaixo disso que a gente está falando. Ele vai ser um carro simples, enfim. Não vejo como concorrente do Avenger. Hoje, o que a gente tem que considerar como concorrente são esses novos aí, voltado mais para o off-road. Né? Ou para off-road, não. Pro sabor off-road, né? Sabor SUV, na estilo verdade. SUV, boa. Sabor SUV, sabe? Um pouquinho mais alto. E assim, dentre eles, o Avenger é o que tem o melhor ângulo de entrada e saída, dianteiro e traseiro, a maior distância do solo também. Mas, carro de entrada, eixo de torção atrás, entendeu? Então você começa a ter simplificações para ser barato. E é sempre falando isso. O que eu acho que pega também bastante, marca Jeep. Puxa, é mais, né, assim, o consumidor ele enxerga um degrau acima do que as tradicionais, do que um Volkswagen, Chevrolet, Renault, Peugeot. Você sente Jeep um pouco acima disso. Então, chamou muito a atenção essa faixa de preço, na mesma da base tradicional,
para um carro de uma marca. Imagina, se não tivesse esse movimento que tem hoje de Dolphin Mini, EX2, GS3, outros carros forçando esse segmento, se a Jeep lançaria um carro a 115 mil. Esse era um carro para custar 135 para Para cima, cima, com para certeza. começar. Então, é um movimento muito estratégico, é uma resposta essa chegada também dos chineses. E eu vejo que esse é o único movimento possível das marcas tradicionais. Preço. Preço. Mudança de preço. A gente viu uma redução drástica em algumas montadoras, dando desconto de até 60 mil reais em produtos tradicionais. Carros maiores, né? Maiores e tal. Então eu acho que é essa movimentação, e até você comentou, X2, Dolphin Mini, e tem também o Ato 2, e o ID Ato 2. Que vai chegar. Que eu acho que aí é mais parelho. Mas ele fica um pouco mais acima. De preço. De preço. O que estão falando agora nos bastidores aí é aquele Dolphin G, o híbrido plug-in. Esse estão falando de uma faixa de preço absurda, que aí, se você pega um Ato 2, acho que é 159, se não me engano, ou 150. 152, eu acho. Então, 150. 150. Que ele é maior que o Dolphin. Então você vai ter que ter um preço menor para o Dolphin. Sim, vai posicionar ele no meio ali do caminho. Estão falando de 130, 135. E tem também o Omoda 4 para chegar bagunçando também. Mas você imagina um híbrido plug-in a 135. Se a Jeep ficasse ali numa posição, não tô nem aí, meu carro é fantástico, custa 140 mil, não ia vender. Então, exato, quando esse carro chegar, vai ser complicado para as marcas tradicionais. A única forma é preço. Você compraria um Dolphin híbrido plug-in que faz 1.000 quilômetros com um tanque e uma carga por 135? Ou você compraria um Avenger por 99? Aí você fala, poxa, eu posso decidir. Faz sentido. Sim. Eu posso ir para cá. Agora, híbrido leve a 135, híbrido plug-in a 135. Não tem nem o que falar. Não dá. Entendeu? É isso que está acontecendo. Essa leitura aí que a galera vai começar a fazer na hora de decidir. Hoje já começou lá em cima, né? Nos 200 mil e tal. Enfim. Não, o que eu acho legal também de comentar é que você olha e parece até que esse mercado está saturado. Quantos carros a gente já falou aqui? Sonic, Pulse, Cardian, WRV, Terra, mas não tá. Tem agora esse carro. O Avenger, eu acho que ele chega para ser até um pouco diferente, como você falou, para se posicionar um pouco acima, para ser um carro diferente, um carro com um estilo mais definido. Talvez muita gente olhe e fala, puxa, mas é chamativo demais para mim, porque é amarelo, mas aí tem o cinza, que nem eu falei, ele é bem recortado, é um carro que tem um design bem chamativo. Saturado ou não? Eu acho que não. Acho que a gente está num momento complicado de recursos, né, de crédito, então você vê uma dependência muito grande de promoções, de financiamento, mas eu acho que essa é a faixa mais quente de vendas, é a faixa que tem mais movimentação hoje, Dolphin Mini aparecendo aí com destaque nas vendas para pessoa física, o Geely X2 também aparecendo bem. Isso prova que um produto moderno, com tecnologia, com bom acabamento, né, um estilo diferente, ele tem espaço. O Avenger, ele vai fazer um barulho grande entre as tradicionais, principalmente por conta de ser uma marca mais premium que as outras, tem um visual bonito e tem um acabamento ok. É plástico duro? É plástico duro. Qual não é nesse segmento? Exatamente. Entendeu? Então, é um carro de entrada que eu acho que ele vai vender muito, vai figurar ali no topo. Você acha mais que Terra? Eu acho que vai dar uma dor de cabeça para o Terra agora. É mesmo? Eu acho que vai. Principalmente hoje, se a gente for considerar um carro de volume, é o Terra, né? Mas eu acho que vai dar. E a condição desses 114 mil, eles mencionaram alguma coisa de aumento de preço, de ser uma série limitada ou não? É esse o preço inicial e acabou? Então, aí entra o nosso trabalho de bastidor. Qual que é o trabalho de bastidor?
gente está no lançamento, as pessoas estão empolgadas, né? Condição de compra do Avenger: 1.000 unidades, 114.900. Era 119. As seguintes 2.000 unidades, 119.900, tá? E aí cheguei no vice-presidente da Jeep para América do Sul, o Hugo, e falei: e aí, Hugo, beleza, eu acho que o carro legal, né, vai ter um bom volume, e o preço, a gente quer saber o que acontece depois, porque agora vai esgotar, daqui a pouco vocês vão anunciar que esgotou. Ele: vamos aguardar, como toda gestão também tem uma gestão aqui, tem um prazo para a gente definir, então vai ser muito da temperatura de vendas. Se seguir um ritmo acelerado, pode ter um avanço aí de preço. Se seguir um ritmo mais morno, digamos assim, eu acho que eles vão manter esse preço de 119 por mais tempo, sabe? Para começar a girar, para ter volume, para aparecer, porque se tá morno, tem que esquentar, Aí entendeu? pode Então, manter o preço um pouco mais. eu acho. Ou pode ter um outro sentido também. Puxa, acertamos nesse preço, vamos manter para arrebentar, né? Porque se está arrebentando, sobe o preço, opa, agora não dá. Vamos ver o que vai acontecer. Nos próximos dias aí já vai dar para ter uma noção do que vendeu e o que vai acontecer. Mas eu achei muito bacana aquela conversa ali de bastidor dele. Vamos sentir, né? É igual uma empresa. Você tem um período de avaliação para saber como está a sua gestão, como que está o gerenciamento desse preço aqui. Vamos sentir aqui nos próximos dias. Por isso que eles nunca citam qual será o novo preço. Algumas até citam, né, para te estimular, mas quem fez isso falou: ó, lançamento aqui é 120, em 30 dias vai ser 130. O que aconteceu? Continuou Continua 120. 120. Então é isso. Bom, e para fechar, o que te chamou mais atenção nesse carro? O que você acha que é o destaque maior? Ou seja, o que vale a pena conferir? Eu acho que o conjunto inteiro, né, design interno e externo, ele entrega uma diferenciação em relação às outras. Vamos falar o seguinte: eu gosto muito do Tera, para a proposta dele, e assim, as vendas mostram que ele é um carro muito acertado. Mas você entra lá, tem muita coisa de Polo, você enxerga Polo, né? Enfim, você entra no Pulse, você enxerga muita coisa do Argo, né? Você entra no WRV. O WRV é um ponto Caso à parte porque ele é maior. Então ele briga em preço, mas se a sua decisão for espaço, ele ganha. você vai para o WRV. Então o WRV tem coisa ali do City, você já está acostumado, a multimídia, o painel. Eu acho que essa é a maior briga desses dois carros. É o Avenger e o WRV. Por quê? Duas marcas tradicionais, duas marcas que estão bem pulverizadas no Brasil, e a briga aí não é equipamento, é o espaço. Ambos têm equipamentos semelhantes. O WRV talvez tenha alguma coisa a mais com Honda Sense, alguma coisa assim. Mas o pacote do Avenger é bem completo também, muito completo. Então, ele traz, né, na versão mais cara, o farol LED Matrix, que não tem sim, nenhum nesse segmento vale, é boa. com Muito bem. esse item. Piloto automático adaptativo, sistema de Teto solar sincronização, também, teto solar que abre, porque hoje tem teto solar que não abre. E é o teto solar é suicida, que é aquele que abre para fora, assim, então fica aquele vidro bem Eles falam aparente. open air. Open air? Open air. Open air. Então, open air, o teto solar é open air que abre para fora, então ele fica bem destacado, que está com o teto aberto, então é um visual legal, mas eu acho que essa vai ser a briga principal, porque é justamente isso, são bem parelhos em preço, na versão topo de linha, são bem parelhos em equipamento, um tem uma coisinha a mais, outro tem uma coisinha a menos, outro tem uma coisinha a mais, mas a briga vai ser por espaço. E talvez até, aí eu não confesso que eu não olhei, mas talvez a altura relativa do solo mude também. eu acho que, assim, é a sua necessidade. Se você quer um carro de entrada, ok, ele está ali. Se você quer um carro de entrada com mais espaço, aí é WRV.
A versão aspirada do Yaris Cross também entra nessa Também. conversa. Então, assim, tem um universo aí interessante. Tem os elétricos. Então, você quer o quê? Você quer um carro mais tecnológico, né? Uma tecnologia diferente, pode carregar em casa. Aí tem o EX2, o Dolphin Mini, tem até o Dolphin ali, dependendo do preço, você vai chegar a 150 e pouco. Então, é muita coisa, e eu acho que o que vai conquistar é o design, é o estilo, é a presença da marca, sabe? Você tem que ter um Jeep, independente, né? Então, eu acho que é aquela história da Audi. Você tem um Audi A1, um Audi A5, um Audi A7. Você tem o quê? Eu tenho um Audi. E Volks? Você não fala que tem um Volks. Eu tenho um Tera. Eu tenho um Polo. Eu tenho um Golf GTI. Caramba, você tem tudo isso aí? Não. E aí o cara vai falar, eu tenho um Jeep. Não vai falar, eu tenho um Avenger. É isso. Eu acho que é bem isso. Mas para você que está assistindo ou ouvindo a gente, coloca aí nos comentários, dentre todos esses aí, Tera, Pulse, Sonic, X2, Dolphin, Dolphin Mini, enfim, WRV, qual seria a tua escolha? Coloca aí nos comentários para a gente ver também o que você está sentindo, se você foi ver ou não, enfim, coloca o que você também achou do carro, do lançamento, enfim. Considerações finais? Considerações finais sobre o Avenger? Sim, senhor. O Jeep Avenger vai ser o carro mais vendido da Jeep no Brasil. Olha em só. pouco tempo, isso, e vai figurar ali entre os mais vendidos. É um carro de entrada, que fique claro, porque a gente vê muito comentário, o pessoal falando, mas ele é muito menor que o Renegade. Claro, ele foi feito para ser. Então, ele não é substituto do Renegade, ele é uma opção, mas pelo preço, a maior fatia ali de pessoas, né, que podem comprar, ele vai ser o Jeep mais vendido do Brasil em pouquíssimo tempo. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Acompanhem a gente aqui no YouTube. Hypem o vídeo, que é importante. Compartilhem o vídeo. Sigam a gente nas redes sociais. Fábio Trindade, Rodrigo Perini também. Estamos lá no Instagram. Então, acompanhem aí, que tem muita coisa acontecendo no mercado automotivo. E aqui pode ser o seu centro de informação desse mercado todo. É isso? É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela paciência, pela audiência. Até a próxima. Até a próxima.